Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos aqui com mais uma aula no canal que está disponibilizando um curso livre gratuito para todos os inscritos no canal, aqueles que seguem a regra, que se inscreve, que aciona o sininho para que você receba uma nova aula toda vez que for postada no canal, que você compartilhe a informação da existência do curso gratuito com seus amigos e você comente cada aula. Essa é a regra para você obter a gratuidade do seu curso no canal Teologia Didática. Quando você completar pelo menos 12 matérias assistidas, você poderá então solicitar o provão das 12 matérias que compõem o nível 1 do seminário eclesiástico. Aí você poderá, tirando 7 no provão, você pode solicitar o seu certificado. Com o certificado, você poderá comprovar que fez o curso Introdução ao Básico em Teologia ou Seminário Eclesiástico, volume 1, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, legalmente comprovado, aprovado e assinado pelo reitor do Instituto Bíblico, tá bem? Se você quiser o material em PDF, você pode solicitar de qualquer matéria que você estudou no canal, você solicite para a gente a matéria em PDF, digital em PDF, nós vamos enviar para você com um custo de apenas R$10. Você enviará um Pix no valor de R$10 e nós enviaremos a matéria para você. Se você quiser que envie as 12 matérias, tá bem? As 12 matérias que você estudou, cada matéria R$10, isso em PDF. Vamos supor que você queira, cada matéria que você estuda, você queira ela em apostila, esse material apostilado com espiral, você solicite para a gente, tem um custo de R$35, a apostila, tá bem? Já com a capa, bonitinho, em espiral, e nós enviaremos para você via correio, já está incluso o valor do envio pelos correios, tá bem? Uma encomenda simples no correio. Então, se você quiser também a sua credencial de aluno, é só você solicitar para a gente. Nós temos a sua credencial teólogo. Isso tem apenas um custo de apenas R$50, já incluso o envio pelos correios, e você pode solicitar para a gente também, tá bem? Nós vamos estar atendendo você com muito carinho, tá certo? Então o curso que nós estamos, a matéria que nós estamos tratando é a Beatitude ou as Bem-aventuranças. Trata-se do último sermão ministrado por Jesus antes da sua morte. Ele pregou esse sermão na semana da paixão, da semana que antecedia a sua crucificação. Foi o mais extenso sermão expositivo que Jesus ministrara. E nós estamos aqui tratando alguns itens. Não é possível em vídeo tratar tudo que existe na matéria. Por isso é importante que você solicite a sua matéria digital, porque na matéria digital você terá todas as informações da matéria e ainda pode guardar para pesquisa posterior. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 7, nós vamos estar estudando, comentando sobre os versículos 14 ao 23. A história da igreja relata os nomes de inúmeros líderes que, apesar de um início promissor e cheio de boas intenções, terminaram trazendo grandes prejuízos
para o povo de Deus. Alguns ficaram conhecidos por formarem uma seita, outros por praticarem imoralidade. Está ficando cada vez mais comum aparecerem líderes assim nas páginas policiais e também nos jornais, envolvidos em fraudes financeiras e fiscais. Eles trazem escândalos para o evangelho, desviam muitas pessoas sinceras do caminho da fé. No ano de 2020, o Brasil conheceu grandes escândalos envolvendo grandes personalidades, principalmente no meio pentecostal. O que o povo de Deus deve fazer para se precaver contra esses impostores? Primeiro, não se deixem levar pelas aparências. Na Palestina do primeiro século, a igreja ou a criação de ovelhas era feita em pastagens abertas. O lobo era um de seus inimigos naturais e eles ficavam totalmente indefesos diante do feroz predador. Por outro lado, ovelha é também uma metáfora comum para Israel no Antigo Testamento, conforme Salmo 74:1 e também Mateus 10:6. E o Novo Testamento igualmente aplica à igreja como ovelha, Mateus 25:31-32, João 10:14-16. De acordo com os textos que nós citamos, por que o termo ovelha é usado para referir-se ao povo de Israel e à igreja? Lobo disfarçado de ovelha, conforme o versículo 15, literalmente, que vem a vocês com roupas de pele de ovelha. Refere-se a elementos perigosos que parecem pertencer ao povo de Deus, mas na verdade não pertencem, estão ali para destruir o povo de Deus. O apóstolo Paulo predisse que depois da sua partida de Éfeso, lobos ferozes invadiriam o rebanho dos seus discípulos. Atos 20, 29-30. Surgidos dentre a própria liderança da igreja, donde podemos deduzir que estavam tão bem disfarçados como parte do rebanho que nem mesmo Paulo podia identificá-los claramente naquele momento. Por isso mesmo, são os piores inimigos do rebanho. Eles estão sempre infiltrados no meio do povo de Deus. Esses lobos são referidos também como falsos profetas, de acordo com a profecia de Jesus. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos nos últimos dias, conforme Mateus 24:11 e 24. É evidente que jamais terão êxito, caso se mostrem como são de fato, por isso fingem ser cristãos. Dificilmente desviariam as ovelhas se chegassem rosnando contra Deus e contra o próprio povo de Deus. Pelo contrário, eles têm de balir suavemente por algum tempo, até conquistar a confiança das ovelhas, suas amigas, para somente então depois mostrar quem realmente eles são. Como podemos conceituar o poder ilusório dos profetas, dos falsos profetas, de acordo com Mateus 24:24? Provavelmente devemos entender a expressão falsos profetas de maneira mais abrangente. Não apenas homens que se digam profetas, mas líderes religiosos, inclusive não ordenados oficialmente, que aparecem ou que aparentam pertencer ao povo de Deus e que se apresentam para conduzi-lo com o objetivo de desviá-lo para a perdição. O Salvador já demonstra como os pecados podem se ocultar sob a aparência de justiça. O assassino pode se ocultar no desprezo, o adultério no olhar cobiçoso, a soberba no coração e até mesmo no jejum. Em outra ocasião, ele tomar escribas e fariseus como modelos da religiosidade hipócrita, feita de aparências, para impressionar os homens, mas sem vida com Deus,
Jesus ordena que seus discípulos estejam alertas contra esses perigos. Eles não devem se deixar levar pelas aparências, pois elas enganam muito, especialmente no que concerne a vida espiritual. Não se iludam com a beleza do discurso. Jesus também descreve. Vamos ver aqui o que é que Jesus está descrevendo na sua mensagem expositiva. Ele tem um discurso superficialmente ortodoxo, esses falsos profetas, repetidamente chamando-o como aparente respeito e devoção. Senhor, Senhor, conforme Mateus 7, 21 e 22. O pronome Senhor tinha uma aplicação bastante larga, referia-se ao dono da casa em relação aos seus servos. Era um título endereçado ao imperador, considerado divino no Império Romano, ou simplesmente um vocábulo respeitoso. Mas a repetição pode indicar um tratamento mais íntimo e pessoal. Considerando que no contexto imediato esses homens são identificados como profetas falsos ou como lobos disfarçados de ovelhas, podemos deduzir que durante a sua vida terrena eles invocaram o Senhor e usaram seu nome, mas sem dar a ele a devida honra. Antes buscaram sua própria glória, conforme Filipenses 3, 18 e 19. Entretanto, agora que são retratados naquele dia, o dia do juízo, encaram o santo juízo, o seu clamor denuncia o reconhecimento tardio e aterrorizado de sua divindade, conforme Mateus 24 e 30. E procuram atrair a empatia do juiz, sugerido ter tido alguma intimidade com ele. O comportamento descrito em Filipenses 3, 18 e 19 é compatível com o dos falsos profetas. Por quê? As caracterizações do falso profeta do Antigo Testamento são constantemente relacionadas com a sua fala. O falso profeta é alguém que fala como se tivesse autorização divina, quando na verdade Deus nunca o enviou. Assim ele anuncia a sua própria mensagem. É aquele que incitava o povo contra a lei de Deus, especialmente levando-o à idolatria, conforme Deuteronômio 13, 1 a 2, ou que trazia uma mensagem de conforto, quando Deus estava irado e prestes a castigar. Em ambos os casos, dar ouvidos ao falso profeta significa destruição total e imediata. Mas lembremos que esses lobos são disfarçados, seu uivo imita o balido. Se a falsidade da sua mensagem fosse óbvia, ninguém seria enganado. A igreja de Corinto, por exemplo, encantou-se com um discurso pomposo de falsos profetas que se instalaram dentro dela. Após a partida de Paulo, aos poucos ela foi abandonando a pureza do evangelho e se envolvendo contra os apóstolos, que, segundo os novos líderes, não tinha oratória refinada o bastante para persuadi-los. As igrejas da Galácia, por sua vez, ficaram fascinadas pelo ensino aparente e piedoso de alguns falsos profetas líderes judaizantes que vinham de Jerusalém. Suas sutilezas haviam levado aqueles irmãos a abandonar a cruz de Cristo como centro da sua fé, em troca de guardar os preceitos da lei judaica novamente. Você pode ler isso em Gálatas 1, 6 a 7, Gálatas 5, 2 a 4. De acordo com 2 Coríntios 11, 3 e 6, que tipo de problema Paulo parece indicar que os coríntios passaram a ver nele, devido à capacidade que os falsos profetas têm de usar suas palavras para destruir o rebanho de Deus? A igreja sempre deve conferir o discurso deles com as escrituras para se precaver de sua influência maligna. Atos 17, 9, Gálatas 1, 8 a 9. A mensagem dos mestres deve estar de acordo com a sua instrução apostólica original, especialmente quanto à encarnação de Cristo, reconhecendo assim a sua pessoa divina humana e a redenção por meio da sua cruz. 1 João 2, 22 a 23, 2 João 1 e 7. Não confiem em sinais,
Curiosamente, Jesus não nega a alegação dos falsos profetas de que, em seu nome, realizam grandes milagres, sinais, profetizam, expulsam demônios, fazem milagres extraordinários, conforme 7:22 de Mateus. Como é possível falsos profetas realizarem sinais milagrosos? A apostasia. Jesus pode estar descrevendo homens que haviam experimentado a palavra de Deus, que foram sinceros no início e que receberam poderes espirituais depositados à igreja e aos apóstolos. Entretanto, apostataram da fé. Sua profissão de fé fora correta, porém superficial. Deram ouvido a mentiras de Satanás e então se desviaram da fé genuína. Seus sinais foram concedidos pelo verdadeiro Espírito Santo para proveito do povo de Deus, mas não significa que eles eram de fato ovelhas de Deus. Assim como Saul, foram instrumentos impuros na obra de Deus e ao invés de serem usados por Deus, foram usados por Satanás. Engano carnal. Falsos profetas podem imitar as realizações divinas, de modo que pareçam milagres verdadeiros. O mágico Simão enganava o povo de Samaria com truques e mágicas. Era reconhecido como um verdadeiro homem de Deus. Era exorcista, tentara usar o nome de Jesus para expulsar demônios, mas não conseguiram. Os magos egípcios também não conseguiram copiar a terceira praga. Cada um deles fingia ter algum poder sobrenatural, entretanto, sob a malignidade de Satanás. Recebem poder satânico no intuito de influenciar os homens contra Deus. Satanás pode executar grandes sinais por meio dos falsos profetas e os seus ministros. Permissão divina. Deus pode permitir que Satanás realize coisas impressionantes, como fogo caindo do céu, vento impetuoso, além de incitar latrocínios e enfermidades, conforme Jó 1:12-19. O próprio apóstolo Paulo foi atingido fisicamente pela atuação satânica, sob permissão de Deus, segundo Coríntios 12:7-9. Na lei de Moisés, se um profeta tivesse a predição concretizada, mas incitasse o povo à idolatria, isso era sinal de que Deus não havia falado e que eles estavam sob a influência de Satanás, querendo a destruição do povo de Israel. O apóstolo Paulo ensina sobre a permissão de Deus para a atuação de Satanás, ou seja, Deus dá concessão a Satanás em certas situações. Na verdade, quaisquer manifestações ou atuações malignas contra o povo de Deus, Deus autoriza. Se ele não autorizar, Satanás não pode realmente fazer nada, porque tudo está sob domínio e autoridade do próprio Deus. Meus caros irmãos, eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre e gratuito aqui no canal Teologia Didática. Se você quiser solicitar o seu material digital, 439-2001-2860. Quer solicitar a sua credencial, o mesmo WhatsApp. Você é aluno de alguma instituição religiosa, teológica, mas não conferem para você uma credencial, você constatando que você está inscrito em alguma instituição, nós podemos credenciar você. Solicite a sua credencial teólogo. E nós, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, vamos conferir a você a sua credencial teólogo, assinada pelo reitor do Instituto. Nós somos um Instituto Bíblico que estamos há mais de 21 anos atuando na área teológica no Brasil. Já formamos centenas de ministros para a causa do Mestre, tá bem? Entre em contato com a gente, nós temos diversos outros cursos paralelos ao curso teológico, nós temos diversos outros cursos para lhe atender, tá certo? Até a próxima aula, se o Senhor assim nos conceder. Não esqueça de dar um toque aí no sininho e assista toda a aula, por favor. Chame o máximo de amigos para fazer o curso com você, o curso gratuito de teologia. Shalom Adonai.